Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens dos livros da Bíblia. Aqui agora, o meu desejo é que você se sinta à vontade em sua casa ou em seu local de trabalho, conectado para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Esse momento foi criado especialmente para você. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 2 da série de mensagens Os Milagres de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, registrados no livro de Mataios, dos seguintes significados: os fundamentos da missão, Mateus 9, 35 a 38, as curas operadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, Mateus 15, 29 a 31, e ainda mais a graça do Rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em Mateus 21, 14 a 17. Se prepare para ouvir. Você está interessado em ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O dia de hoje vai ficar marcado na história de sua vida. O que estou dizendo é que existe uma grande oportunidade para você. Acredite. Você não imagina a emoção que sinto quando vejo vidas indo à porta estreita do Evangelho de Cristo Jesus. Percebe como está tudo ligado a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? Essa é a busca mais importante e intensa de qualquer alma humana. A salvação sotéria está ao alcance de qualquer ser humano na face da terra. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. A vida eterna, Zoe Aionios, está disponível a todos aqueles que creem pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Agora, o texto em apreço de Mateus 9, 35 a 38, trata do ministério itinerante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e oferece as ênfases de seu ministério em 3 sentidos: ensino, pregação e curas. Coloque toda a sua atenção nesse momento no exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enviar os seus matetés, dando-lhes claras instruções, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, lhe deu seu exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Eu quero que se lembre disso. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi dividido em 3 atividades itinerantes, como já disse anteriormente, em 3 sentidos: ensino, pregação e curas. Essas atividades nos revelam que o que Cristo Jesus fala é o mesmo Cristo Jesus que trabalha, ou seja, a atuação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se dá com palavras e atos, com cuidado pela saúde mental, emocional e espiritual, ainda mais o cuidado do corpo ou pelo corpo. Quero que se lembre disso. Fique de olho nessas 3 atividades. Vou destacar com mais detalhes. Em primeiro lugar, o ministério do ensino. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades
e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino Basileia. Mateus 9,35. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não era um mestre comum, mas o mestre dos mestres. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não era um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ensinou não banalidades, mas a verdade gloriosa da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ensinou não como os escribas e fariseus, mas com autoridade. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não ensinou dentro de uma sala de aula, mas percorreu todas as cidades e povoados. Coloque isso em sua mente. Só na Galileia havia 204 cidades com mais de 15 mil habitantes. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ultrapassou as fronteiras de uma sala de aula. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi para a rua. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi para as vielas, para as vilas, para os campos, onde estava o povo. Lá estava Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ensinando, didasco. Aos sábados, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ia às sinagogas para abrir o livro sagrado, a palavra de Deus, e ensinar ao povo. Em segundo lugar, o ministério da pregação, querusson, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando didasco, nas sinagogas, pregando querusson, o Evangelho do reino Basileia. Mateus 9,35. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em vez de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, gastar tempo com seus críticos e caluniadores, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Charles H. Spurgeon diz que essa foi a sua resposta às calúnias e blasfêmias dos fariseus. Em vez de perder o foco com homens maus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, demonstrou maior zelo em fazer o bem. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não pregava as doutrinas correntes dos rabinos, nem uma mensagem de ataque ao sistema político vigente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pregava o Evangelho do reino Basileia, as boas novas da salvação. A palavra grega querusson, traduzida aqui por pregando, traz a ideia do arauto. O arauto é aquele homem que traz a mensagem do rei. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi enviado por Deus Pai para pregar. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu, querusson, pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Marcos capítulo 1, versículo 38. A Bíblia diz, eu acredito. Em terceiro lugar, o ministério de curas.
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, curou não apenas algumas doenças, mas toda sorte de doenças e enfermidades. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tratou do corpo e ainda mais da falta de saúde mental, emocional e espiritual. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, terapeutizou o corpo e lancetou os abscessos da alma, psique. Por intermédio das mãos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos e os aflitos foram consolados. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, transformou as palavras da verdade cristã em ações de amor cristão. Está na hora de você tomar posse de seu milagre. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai coroar a sua vida com justiça e milagres. Você acredita? Tome posse. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e coloque a sua atenção na compaixão de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mateus 9:36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas, probatom, que não tem pastor, poimen. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, viu o povo num tempo em que os líderes religiosos de Israel eram incapazes de enxergá-lo. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, viu o povo e tinha compaixão dele. A palavra grega esplashizomai, traduzida por compaixão, é a mais forte na língua grega para expressar a compaixão ao outro ser humano. Deriva-se do substantivo esplashima, que significa entranhas. Não há missão sem compaixão. Não há ministério eficaz sem misericórdia. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, amava as pessoas. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, gosta de gente. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se importava com elas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é capaz de diagnosticar as angústias, as aflições, os problemas mentais, emocionais e espirituais, incluindo ansiedade e depressão e a exaustão das multidões. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, via essas multidões como probatom sem poimen, ovelhas sem pastor, frágeis, indefesas, inquietas, sem proteção, sem provisão. Quero que se lembre disso. Agora eu quero que você pense na constatação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a carência de obreiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. E então se dirigiu a seus matetés. A seara, na verdade, é grande, polis, mas os trabalhadores
ergates são poucos. Mateus 9:37. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, alerta seus matetés acerca da vastidão da seara e de pequeno número de trabalhadores ergates. Há escassez e deficiência de ergates trabalhadores. O trigo maduro está pronto para a colheita. As multidões estão prontas para serem ensinadas, mas havia poucos capazes de instruí-las. A demanda é maior do que a oferta. Nosso campo é o mundo. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador precisa ir até os confins da terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a toda criatura, fazendo matetés de todas as nações. E nesse sentido, estamos cumprindo esse chamado irresistível, enviando nossas ofertas para a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, Plano Cooperativo, e ainda mais Missões Rio e Orando. Se você não faz, ainda tem oportunidade de se sentir cheio de entusiasmo. Os fariseus olhavam as multidões sem nenhuma compaixão, como palha que devia ser queimada no fogo do inferno. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém via as multidões como uma linda seara a ser colhida e entesourada. Para que a ceifa seja realizada, é necessário mais ceifeiros. Cada salvo por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deveria ser um ceifeiro. Há uns que vão ao campo missionário, há outros que ficam, mas todos precisam trabalhar na seara de Cristo Jesus. Passados 2000 anos da parousia, da primeira vinda, primeira manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao mundo, e ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia, como diz as Escrituras, para nossa justificação. Ainda há milhares de etnias não alcançadas. A carência é intensa. O tempo urge. Se falharmos em ganhar nossa geração para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, teremos fracassado rotundamente. O nosso primeiro campo missionário é a nossa família. As falsas religiões prosperam. A Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não pode se acovardar. Precisamos avançar. Você gosta de ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. E agora pense no mandamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em Mateus capítulo 9, versículo 38. Rogai, delmai, pois ao Kyrios da seara, perismos, que mande ergatés, trabalhadores, para a sua seara. Mateus 9, 38.
antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, enviar seus matetés a pregar Querusson, ele, Cristo Jesus, ordena que eles orem e orem para que o Kyrios da seara perismos mande ergatés, trabalhadores para a sua seara. Eu não posso cumprir essa missão sozinho. Eu preciso que a igreja me ajude. Não sou eu quem desperta vocações. É Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem chama. É Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem manda ergatés, trabalhadores, para a sua seara. Perismos. Pense mentalmente, está chegando o dia em que o valor de tudo será alterado. Chegará o dia em que o petróleo será tão inútil quanto trapos e o ouro será tão desprezível quanto a poeira. Chegará o dia em que milhares de pessoas não se importarão mais com as coisas pelas quais antes viviam e desejarão tudo aquilo que antes desprezaram. As mansões serão esquecidas e a casa que não é feita por mãos humanas será desejada. Os favores dos ricos, dos magnatas, já não serão mais lembrados, mas sim os favores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Cetins, sedas, veludos e laços se perderão de vista ante a ânsia pelo manto da retidão de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tudo será alterado, tudo será mudado no grande dia da parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E eu me pergunto, o que são as coisas importantes agora? Ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro, petróleo, gás, minas, navios, terras, casas, aviões, jatos particulares, carros, móveis, comida, bebida, roupa, e a lista é enorme. Existem as coisas que acreditamos serem valiosas. Existem coisas que exigem um mercado pronto. Existem coisas que você não consegue obter por menos de certo preço. Aquele que tem muitas dessas coisas é considerado um homem rico. Assim é o mundo. O que seriam as coisas baratas? Então, o pleno conhecimento de Deus, a salvação, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a maravilhosa e abundante graça de Deus, a graça do Espírito Santo, o privilégio de ser feito filho de Deus, a vida eterna, o direito à árvore da vida. O que seriam as coisas baratas então? A promessa de uma morada na casa do Pai, dos céus, a pátria celestial, as promessas de uma herança incorruptível, a oferta de uma coroa de glória que não se desfalece, essas coisas pelas quais alguns homens e algumas mulheres realmente não se importam. Arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. Eles descobrirão suas próprias maldades e se envergonharão completamente de seus passados.
Arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. Eles se arrependerão amargamente e se encherão de vãs remidos, de convicções vivas e de dores penetrantes. Eu quero que você se lembre disso. Chegará o dia em que muitos serão expulsos dos céus, à pátria celestial, para sempre. Não será apenas uma minoria, mas uma grande multidão. Isso não ocorrerá apenas com 2 aqui e ainda mais com 2 acolá. Será o miserável fim de uma vasta multidão. Lucas 13:24. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Charles H. Spurgeon diz que os ministros feitos pelo homem são inúteis. Eu e você precisamos orar para que aqueles que estão fazendo investimentos apenas para essa vida possam erguer os olhos e ver os campos brancos para a ceifa. A obra missionária se faz com os joelhos que oram, com os pés dos que vão e com as mãos dos que ofertam. A oração é o remédio oferecido por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para essa crise da falta de obreiros. É oportuno quando diz que pela oração alcançamos aquele sem o qual o trabalho e o dinheiro disponível são em vão. Quero que se lembre disso. Mediante oração, eu e você obtemos a ajuda do Espírito Santo. O dinheiro pode financiar, as universidades podem conferir erudição, as igrejas podem eleger obreiros e as autoridades eclesiásticas podem ordená-los. Porém, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer os verdadeiros ministros do Evangelho de Jesus Cristo, ou levantar obreiros leigos para a seara espiritual, obreiros que não têm de que se envergonhar. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Senhor da seara. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, coloca cada um em uma função específica, dando o dom certo para cumprir cada função na sua igreja. Homens e mulheres recebem uma chamada irresistível a servir no ministério em uma área específica e cada um procure ser fiel naquilo em que foi chamado. O chamado tem consciência da necessidade. Ele assume a própria condição diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais diante dos homens. Aceite o propósito de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, para a sua vida e viva a chamada irresistível que Ele tem para você. A consequência é que você será muito feliz, bem-aventurado. Uma das questões que nos deixam mais perplexos em missões é que se refere à chamada irresistível de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Pense nisso. A chamada de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Todos precisam atender à chamada irresistível de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A chamada acontece no momento que você percebe e tem convicção
que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o chama para seguir certo caminho em sua vida. A chamada de Deus deve ser entendida primeiramente em seu sentido mais amplo. Por exemplo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chama todos os cristãos para serem separados para Deus, Romanos 1,7, pacificadores, 1 Coríntios 7,15, e santos, 1 Pedro 1,15. Coloque isso em sua mente. Além disso, espera-se que todos os seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sejam sal e luz, testemunhas, embaixadores, embaixatriz de Cristo Jesus. Nosso trabalho é manter a igreja estrategicamente forte na palavra de Deus, a Bíblia. Não há a menor dúvida de que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deseja que todos os crentes se unam para alcançar as pessoas perdidas com o Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, chama pessoas para a salvação. Romanos 10,13 e João 3,16. O cristão que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de missões. E quanto mais próximos você estiver dele, mais vai se tornar missionário com maior intensidade. E agora, escolhido ou escolhida é aquele ou aquela pessoa que entendeu a chamada de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a sua vida e se entregou para que o mesmo fosse realizado. A história dos grandes líderes cristãos nos ensina que aqueles que seguem a chamada do tamanho de Cristo Jesus precisam da coragem do tamanho de Cristo Jesus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Moisés descobriu sua missão cuidando de ovelhas. Davi, do mesmo sentido. João Batista descobriu sua missão no deserto. O apóstolo Paulo, do mesmo sentido. Neemias descobriu sua missão durante uma longa crise. Depois da descoberta de suas missões, eles, Moisés, João Batista, Neemias e o apóstolo Paulo, nem lembraram mais da crise e partiram com todas as forças, com todo o entusiasmo, para construir o futuro de Cristo Jesus que Deus havia revelado a eles. Suas visões surgiram a partir de disrupturas. Eles tiveram suas atividades interrompidas para fazer o que Deus tinha planejado. Como se sente ao ouvir tudo isso? A mulher samaritana, quando foi ao poço, era uma pecadora ignorante, mas retornou à sua casa como uma nova criatura, anunciando Jesus Cristo, o Messias. Quando a mulher samaritana se converteu a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixou, pôs o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Porventura, não é este o Cristos? O carcereiro de Filipos saiu das trevas para a luz e se tornou um discípulo professo
de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no mesmo dia. Quando André se converteu, ele encontrou seu irmão Pedro e disse: encontramos o Messias, isto é, o Christos. E ele o trouxe a Jesus Christos. Quando Felipe se converteu a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ele encontrou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê, disse Filipe. Quando Saulo, o fariseu, se converteu a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e logo nas sinagogas pregava a Cristo Jesus, que este é o Filho de Deus. Olhe para a vida daqueles com quem convive e considere o estado de cada um perante Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não há muitos fora da porta estreita, sem perdão, sem santificação e sem condições de morrer. Procure oportunidades de falar a eles. Fale sobre a porta estreita do Evangelho de Cristo Jesus e rogue para que porfiem. Agora chegou o segundo momento dos milagres de Cristo Jesus no Evangelho de Mateus. O poder extraordinário de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em Mateus 15, 29 a 31. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixa a região de Tiro e Sidom, está de volta a um dos montes, nas cercanias do Mar da Galileia, na região de Decápolis, das cidades predominantemente gentias, que constituíam uma confederação com autorização dos romanos para cunhar suas próprias moedas, presidir os próprios tribunais e até mesmo comandar o próprio exército. Aqui agora vou destacar alguns significados importantes. As curas operadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mateus 15, 29 a 31. Mateus faz a transição entre a libertação da filha da mulher cananeia e a cura de coxos, aleijados, cegos e muitos outros trazidos por muitas multidões. O palco é um monte, junto ao Mar da Galileia. Esses enfermos foram deixados aos pés de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e a todos ele curou. O povo, ao ver esses esplêndidos milagres, ficou maravilhado. Ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Mateus 15, 31. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Coloque sua atenção no contraste entre os gentios e os líderes judeus que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Nesses termos, os gentios glorificavam ao Deus de Israel, mas os líderes judeus disseram que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava operando em conjunto com Satanás.
Mateus 15, 22 a 24. Os milagres de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não levavam as cidades de Israel ao arrependimento. Os milagres de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não levaram a cidade de Israel ao arrependimento. Mas os gentios creram nele. Os milagres de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deveriam ter convencido os judeus de que ele, Cristo Jesus, era o Messias. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se admirou com a fé do soldado gentil e da mulher cananeia e viu a incredulidade do seu próprio povo. Agora vou compartilhar o terceiro momento dos milagres de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no Evangelho de Mateus. A graça do Rei Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mateus 21, versículos 14 a 17. Há aqui um profundo contraste. Enquanto algumas pessoas são expulsas do templo de Jerusalém, outros recebem as boas-vindas. 3 fatos merecem destaque. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, uma cura cheia de misericórdia. Mateus 21, 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mateus 21, 14. Uma vez que a casa de Deus estava purificada, agora ela se transforma no palco de ação de misericórdia. Vieram a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, do templo em Jerusalém, cegos e coxos, e ele os curou. E o movimento tomou lugar, e a luz do movimento tomou lugar das trevas e da paralisia. Aqueles que viviam cercados de escuridão, de incredulidade, de calúnias, contemplaram a luz, e os que viviam prisioneiros de um corpo entrevado passavam a andar. Agora, na casa de Deus, no templo, prevalecia não o comércio explorador, mas a misericórdia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em ação. Consegue imaginar? Em segundo lugar, um louvor cheio de entusiasmo. Mateus 22, 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, Hosana ao Hiós David, indignaram-se e perguntaram-lhe, Mateus 21, 15, ouves a coa o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Mateus 21, 16. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Enquanto os principais sacerdotes dos escribas estavam enraivecidos pela manifestação do poder misericordioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, as crianças clamavam, Hosana, 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 Hiós David. Mateus 21, 15.
Os líderes religiosos estavam enfurecidos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto as crianças o exaltavam com efusismo e entusiasmo. Os líderes religiosos estavam indignados, querendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, calasse a voz das crianças, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, citou para eles as Escrituras, dizendo que é da boca dos pequeninos e criança de peito que Deus tira o perfeito louvor. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Em terceiro lugar, uma retirada cheia de significado. Mateus 21, 17. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A Bíblia diz: eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não perdeu foco, discutindo com esses críticos e caluniadores de plantão, os sacerdotes e os escribas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixou-os e foi pernoitar em Betânia. A palavra Betânia em hebraico significa casa da depressão ou casa da miséria. Mas a casa de Marta, Maria e Lázaro foi uma casa de consolo para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mormente nessa última semana antes de sua morte. Gostou do conteúdo e significado dos milagres de Cristo Jesus no Evangelho de Mateus, parte 2, os fundamentos da missão, as curas operadas por Cristo Jesus e a graça do Rei? Agora deseja entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus e tem oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus.